Alô, alô, alunos do SPIN, pessoal do oitavo ano, aqui é o professor Esquilassi. Essa aqui é a primeira aula que a gente está tendo aqui via YouTube. Então eu montei aqui o que eu já tinha passado para vocês. Nós vamos começar aqui com o sistema digestório, vai ser a primeira atividade, tá? Se vocês já fizeram a atividade, agora nós vamos tirar a dúvida, tá? Então nós temos aqui, ó, nós vamos ver cada um desses itens daqui para frente, tá? Coloquei para vocês esses sites para vocês poderem pesquisar e agora eu vou dar uma explicação de uma forma geral. Mas antes eu queria passar para vocês uma revisãozinha daquilo que nós vimos sobre os alimentos. A gente viu de forma rápida, né? Discutimos em sala de aula, não estava todo mundo, mas vamos lá. Os alimentos, né? A gente divide eles em nutrientes e fibras da dieta, né, fibras vegetais, que para a gente, né, pensando de uma maneira geral como ser humano, porque essas fibras para os outros animais, principalmente os herbívoros, eles entram também como nutrientes, mas para a gente, como a gente não tem a gente não consegue usar o apêndice, que teria essa função de quebrar a celulose que tem nas fibras, a fibra entra, como nós vamos ver depois durante o sistema digestório, para ajudar na digestão, tá? E os nutrientes que nós temos são as proteínas, carboidratos e lipídios e as vitaminas e sais minerais. E eles estão relacionados com função energética, produzir energia, função plástica, construção do corpo, né, e recuperação de um corte, por exemplo, e a função reguladora que faz tudo isso funcionar. Mas vamos rever rapidinho quais são. Ó. Macronutrientes. Nós temos os carboidratos. Então nós podemos aqui, é interessante esse esquema, porque existem alguns alimentos aqui que você percebe que tudo isso aqui é proteína, tudo isso aqui é carboidrato e tudo isso aqui é lipídio. Então, alguns alimentos têm carboidratos, mas eles também podem ter proteínas, assim como alguns alimentos que têm proteínas, mas também podem conter carboidratos, assim como proteínas que podem conter lipídios, tá? Então você não come um alimento que só tem carboidrato. Ele pode ter proteína, pode ter lipídio, e o que nós vamos ver ainda pode ter também micronutrientes, tá? Então, essa aqui é uma relação bem interessante, essa intersecção, e essa que mostra que o mesmo alimento ele pode ter lipídio e proteína, e o outro alimento também pode ter carboidrato e proteína. Então vamos lá. Os micronutrientes. Então aqui são as vitaminas. Ele está mostrando de modo rápido, né, as vitaminas onde a gente encontra a vitamina A no ovo, na cenoura, no pimentão, a B1, se eu não me engano, isso é aipo, na carne, a B2 no queijo, no pão, na ervilha, a B5, isso aqui é tipo de uma amêndoa, no brócolis, no ovo. Quer dizer, no ovo aqui você pode encontrar o mesmo alimento em lugares diferentes, tá? O mesmo nutriente, a mesma vitamina. B6, abacate, milho, B9, laranja, banana. No peixe, no leite, você pode encontrar B12, no limão, nas frutas cítricas, vitamina C, no leite, no queijo também, o ovo de novo aqui, a vitamina D, ou vitamina K, o trigo, beterraba, no café, e a PP, tomate e o cogumelo aqui, o champignon. E olha aqui na cebola, no óleo de girassol, vitamina E e F. Tá? Esses são micronutrientes que a gente vai ver depois, que são alimentos que entram direto na absorção no corpo, não precisa sofrer nenhum processo de digestão. O outro micronutriente são as vitaminas, e aqui nós vamos ampliar um pouquinho para ver, ó. Olha que interessante. O cálcio é encontrado no leite, em derivados e nos vegetais escuros, como brócolis e rúcula, se não me engano, e o leite aqui. O fósforo também é encontrado em carne, né? Aves, peixes, legumes, cereais e no leite.
o potássio encontrado em verduras, frutas, leguminosas, carnes e leite. Tanto aqui, ó, feijão, maçã, carne, o ferro encontrado no fígado, brócoli e rúcula, né? Carnes vegetais escuros, o magnésio, parece lentilha, trigo, laranja, sódio e cloro encontrado no sal de cozinha, o zinco no fígado, no peixe, no ovo, o iodo encontrado nos peixes, frutos do mar e no sal iodado. Então, o iodo, a gente consome iodo principalmente através do sal iodado que nós temos que a gente coloca nos alimentos. O flúor, que é encontrado em peixes e água fluoretada. O cromo, encontrado em cereais integrais, levado a cerveja. Epa, a gente vai gostar disso. E carne. O selênio, encontrado nos mariscos, nas carnes, fígado, cereais e legumes. E o manganês, maçã, trigo, laranja e o brócolis. Tá? Isso aqui é para vocês verem por que, que a alimentação tem que ser diversificada, por que, que a alimentação tem que ser colorida, não é frescura de pai, de mãe, de professor, é porque você tendo uma alimentação rica e variada, você tem todos esses nutrientes além dos macronutrientes, tá? Então, resumindo, os alimentos contêm nutrientes que fornecem energia, função energética, usados para o crescimento e reparo dos tecidos, que é a função plástica, e que regula o funcionamento saudável do corpo, que é a função reguladora, né? E os nutrientes e suas funções, os construtores. Onde que a gente encontra esses construtores aqui, que é a função plástica? Proteína, cálcio e fósforo. Tá? A gente encontra nos construtores os energéticos, onde nós podemos encontrar nos carboidratos, lipídios e proteínas. E os reguladores, que são os minerais, as vitaminas, a fibra alimentar e a água. Então, esses são como a gente divide os nutrientes, né? Os construtores energéticos e reguladores. Tudo bem? Agora, como é que esses nutrientes chegam a todas as células? Isso tem que chegar a todas as células. Se alguma célula não receber o nutriente, ela pode morrer e causar uma complicação e trazer uma doença. Através do sistema digestório. A gente tem uma representação aqui bem legal, né, do sistema digestório, começando aqui na boca, desce esôfago, fígado, estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, e aqui o reto e aqui o ânus, por onde sai o alimento que não foi utilizado. E nós vamos ver todo esse processo agora. Etapas desse processo alimentar. São 4, a grosso modo, né? A primeira etapa é a ingestão dos alimentos pela boca. Né? Os alimentos sólidos são triturados pelos dentes e misturados com a saliva durante a mastigação. Depois da ingestão, nós temos a segunda etapa, que é a digestão, que também começa na boca através da saliva. E ocorre principalmente no estômago e lá no comecinho do intestino, que a gente chama de intestino delgado, esse começo. Tá? Desculpa, o intestino é o duodeno. A digestão transforma alguns nutrientes dos alimentos em substâncias que nosso sistema digestório é capaz de absorver, porque antes não conseguia, porque o macronutriente ele é grande, ele tem que se transformar em moléculas pequenas para poder chegar na terceira etapa, que é a absorção dos nutrientes, que ocorre principalmente no intestino. Nessa fase, os nutrientes passam então para o sangue e são distribuídos para diversas partes do corpo, ou seja, para o corpo todo. E aquilo que não é utilizado é a última etapa, que é a eliminação. Esses materiais não foram digeridos nem absorvidos. Tá? E aí vão sair nas fezes. E nós temos agora aqui, olha que interessante essa explicação, indo parte por parte, começando aqui na boca, né? A boca. O alimento entra no canal alimentar através da boca, é mastigado pelos dentes, que dividem os alimentos em pedaços menores. Aqui já começa a digestão, no caso aqui é digestão mecânica, que eu vou falar daqui a pouco, nós vamos ver um vídeo mostrando isso tudo. O alimento é misturado com a saliva, que contém enzima.
Da boca vai descer para o esôfago, que é um tubo fibromuscular que vai ligar a boca ao estômago, tá? Que é o esôfago. O alimento ele é empurrado para baixo usando uma onda como um movimento muscular chamado peristaltismo. Aqui no estômago, né, esse alimento chega no estômago, é um órgão muscular onde os alimentos são misturados com sucos gástricos que o estômago produz, nós vamos ver isso. O suco gástrico ele tem um pH baixo, o que significa que é ácido e é usado para ajudar a digerir os alimentos e a digestão e matar bactérias potencialmente prejudiciais. Tá ok? Então esse história de pH baixo que ele é ácido, quando você às vezes sobe no, 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 no esôfago, chega até perto da língua, você sente aquela coisa, aquela queimação. É isso aí, é o suco gástrico que tem um pH baixo. Aí aqui no intestino delgado, o alimento é misturado com enzimas digestivas e bile no intestino delgado. As enzimas aceleram o processo da digestão e os nutrientes são então absorvidos na corrente sanguínea. E quem que é essas enzimas digestivas e bile? Aí entra o fígado, que ele produz a bile, que vai ajudar a digerir gordura e óleo. Lembra? Lipídio, macronutriente. Vesícula biliar. A vesícula biliar é onde a bile fica armazenada e concentrada. Tá? Lembrando que eu no começo do ano me afastei porque eu fui justamente tirar a vesícula biliar, então eu não tenho aonde mais armazenar a bile que eu produzo no fígado. O pâncreas é catalisador biológico. O que é catalisador? Ele acelera o processo. Chamado de enzimas são produzidos no pâncreas. Essas enzimas digestivas vão acelerar a degradação de grandes moléculas de nutrientes, certo? As grandes moléculas, os macronutrientes. Depois, passou pelo intestino delgado, vai para o intestino grosso. O intestino grosso é constituído por duas partes, o cólon e o reto. No cólon, a água é reabsorvida dos alimentos. As fezes são armazenadas no reto, até que estejam prontas para serem passadas. Passadas para onde? Lá para as fezes vai sair pelo ânus. As fezes deixam o canal alimentar através do ânus. Então, esse é o processo. Entra pela boca, passa por tudo isso e sai na forma de fezes. Então, nós vamos ver um vídeo aqui que mostra bem legal isso tudo acontecendo. Tá? Vamos lá. Primeiro eu vou tirar o som, porque vocês não vão ouvir mesmo. Uma digestão humana, começo da digestão humana. Está aí um indivíduo comendo um pão, ó, o alimento descendo, vai mostrar primeiro rapidamente. Está descendo, 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 descendo ao esôfago, tá? O esôfago, ao fígado, essa parte grande vermelha aí, chega no estômago, ao suco gástrico ali sendo jogado, o estômago, o intestino grosso e o delgado ali embaixo o ânus. Agora vamos ver com calma. Eu só quero parar aqui para mostrar uma coisa. Eu vou até voltar um pouquinho. Ó, repara. Ah, meleca. De novo. Foi mal. Passando, acho que ele vai voltar aqui. Vamos lá. Isso. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Uma cavidade bucal, o alimento desceu por aqui. Isso aqui, vocês vão reparar, eu vou voltar um pouquinho até para vocês verem. Isso aqui vai, a hora que o alimento passa aqui, isso aqui desce e fecha aqui. Porque aqui é a entrada para o pulmão. Apesar de não mostrar o pulmão aí, aqui é a entrada do pulmão. Isso aqui chama epiglote. Quando você está se alimentando, isso aqui desce e isso fecha. A epiglote ela fecha a entrada para o pulmão. Para quê? Porque quando o seu alimento entra aqui, você engasga. É o que acontece. Quando você come, tá conversando, dando risada, gargalhada, às vezes a pessoa engasga, por quê? Porque a epiglote fica louca. Você está respirando, você está conversando, você está comendo, e aí o que acontece? Às vezes algum alimento pode entrar aqui, e aí que você engasga. Tá? Eu vou voltar um pouquinho para você poder ver de novo. Repara nisso, tá? Ó, epiglote fechando, ó. Fechou aqui. Passou, voltou a abrir, então eu posso respirar.
o esôfago, como eu já tinha dito, o estômago, intestino grosso, mas ele vem depois. Primeiro quem vem é o intestino delgado, o reto e o ânus no final. Certo? Agora vamos lá, vamos para continuar. Ó, isso aqui são as glândulas salivares, onde nós produzimos a saliva, tá? O pâncreas e o fígado que você viu antes, nós vamos falar depois. Mas primeiro, mouth é língua e cavidade bucal. Vamos treinar o inglês aí, professor José Francisco, hein? Olha lá, mastigando ao pão, um pedaço de pão aí sendo triturado, olha como é que a língua faz. Joga para um lado, para o outro. Tá? Só que não é isso que acontece. Esse pedaço ele não vai embora, já não pode engolir ele direto. Olha o que o dente faz. Olha a saliva sendo jogada ali. Tá vendo? Tá triturando em pedaço menor. Tá vendo? O dente aí começa uma digestão chamada digestão mecânica, né? E tem a ação da saliva no alimento. Olha a saliva sendo jogada, ela vai agir no amido que tem principalmente em pão, macarrão. E ali está as glândulas salivares. Essas aqui são as glândulas salivares que nós temos. A saliva ela converte o amido em alimento e o açúcar em açúcar e também amolece o alimento. E qual é a função da língua? A língua fica jogando o alimento de um lado para o outro. Tá vendo? Ela triturou o alimento, a saliva já está agindo no amido para transformar em açúcar mais simples. Tá? De novo, olha a língua jogando o alimento. Repara nisso quando você come. Como é que a língua fica se movimentando, auxiliando nessa distribuição do alimento, para que o dente consiga triturar e ele possa umedecer também todo o alimento. Aí vai lá para o esôfago. Olha lá, descendo. Aproveita e vê de novo a epiglote sendo fechada lá. A epiglote fechando a entrada do pulmão. Agora você pode, passou, respira de novo. Olha o esôfago aí, ó. Olha como ele empurra o alimento. Empurra o alimento para onde? Para o estômago. Ao estômago, chegou no estômago ao suco gástrico sendo jogado para ajudar na digestão. Estômago, suco gástrico, em amarelo aí, sendo esguichado. Na verdade, é tipo de uma piscininha de suco gástrico. Olha como o alimento já foi triturado. Não é rápido assim, não. Tá? Fica muito tempo, fica horas o alimento aí no estômago. Tá? Ele fica horas aí. Não é essa passagem rápida, não. Essa digestão ela é demorada. Depois que sai daí, aí vai lá para o intestino. Aí está mostrando que o alimento ele é triturado. Lembra? O objetivo para pegar esse macronutriente é transformar em partículas menores para elas poderem ser absorvidas lá no intestino. Small intestine, intestino delgado, é esse aí, ó. Tá? Diz que esse percurso todo, da boca até o ânus, tem 9 metros. Olha lá, ao pâncreas jogando a enzima onde o alimento está passando. Tá vendo? Liver. Liver é fígado. Olha o tamanho do fígado aí. Tá? Então o fígado está aí na sua função também de produzir a bile que fica armazenada na vesícula biliar, que eu não tenho mais, certo? Não tenho mais vesícula biliar. E aí o pâncreas, olha o pâncreas aí, também produzindo enzima para ajudar na digestão dos alimentos, certo? Pâncreas, ali atrás o pâncreas está aqui, o estômago e aqui o fígado, certo? E aqui o intestino delgado e aqui o intestino grosso, tá? Olha essa visão geral aí. Olha o alimento passando. Aqui já está sendo absorvido. Todos aqueles macronutrientes, eles foram quebrados, quebrados, quebrados até partículas menores para quando chegar aí no estômago acontecer a absorção. O alimento consumido é digerido e agora ele vai ser absorvido lá no intestino. A absorção do alimento é feita no intestino delgado, intestino fino, né, que seria. Isso aqui são
microvilosidades que tem na parede do intestino. Então, todo nutriente que chega aqui, como ele já foi quebrado em partículas menores, ele consegue entrar. Isso aqui é por onde o sangue circula. Então, ele entra aqui e aí já vai para o sangue. Se ele já está no sangue, ele vai ser distribuído, olha ele no sangue, ele já pode ser distribuído esse alimento para todas as outras células do corpo. Tá? Isso é a absorção. O nutriente sendo absorvido. Sais minerais e vitaminas não precisa ser quebrado, eles já vão direto para a absorção, porque eles são pequenos, né? São moléculas pequenas. Agora, o que não é digerido, o alimento que não é digerido e não é absorvido, ele vai para o intestino grosso. Então é aquilo que não conseguiu, ainda absorve um pouco de água aí no intestino grosso. Está passando, o intestino grosso é menor, o intestino delgado é bem maior que o grosso. Então ele passa, passa até chegar lá, acabou o intestino grosso, aí ele é o reto e sai pelo ânus, é o cocôzinho que você faz aí todo dia, pela manhã, alguns, outros à tarde, outros à noite, certo? Então é isso. Esse vídeo mostrou todo esse processo, tá bom? E olha que interessante isso aqui, ó, quando eu falei da quebra do alimento. Então, ó, isso aqui é só para representar para vocês entenderem, não é desse jeito, tá? A proteína, quando ela sofre o processo da digestão, para ela ser absorvida, a proteína, ela se transforma, tá vendo como reparou como cada bolinha dessa se separou? Então, uma enzima quebrou a proteína, essa molécula de proteína, e transformou ela individualmente em aminoácidos, tá? O amido, o açúcar da cana, que são os carboidratos, ó, aqui eles estão unidos, são moléculas grandes, depois que passa pela digestão, viram carboidratos menos complexos. E o óleo e gordura, você tem aqui, quando passa pela digestão, eles são quebrados, são separados em glicerol e ácidos graxos. Então, depois que tudo isso aqui passa pela digestão, eles são quebrados. E aí eles conseguem fazer o quê? Ser absorvidos, tá? Eles conseguem ser absorvidos no intestino que vai para o sangue. Agora, como eu disse, minerais e vitaminas, eles já são moléculas pequenas, então eles já vão direto para a absorção. Vitaminas e minerais não passam por sistema de digestão. Ah, professor, e a fibra que nós comemos nos vegetais? Também não é digerida. Ela não tem digestão, porque nós não temos apêndice. Quem faz isso nos animais vertebrados, nos herbívoros, é o apêndice. O nosso apêndice é atrofiado, a gente não usa, ele perdeu a função. Agora, o animal que se alimenta, vaca, cavalo, zebra, todo animal que é herbívoro, tá? Ele tem apêndice. Aí ele consegue quebrar. Nesses animais a digestão ocorre. A gente não, por causa que nós não temos mais função do apêndice. Então, qual que vai ser a função dele? Vai ajudar a formar o bolo fecal. Tá? Então, quando a pessoa tem muita diarreia, às vezes é porque ela não come muito vegetal. A dieta da pessoa é pobre em legumes, frutas e vegetais, tá? Legumes, frutas e verduras. Então aí tem as fezes saem mais aguada. Agora, quando a pessoa tem uma alimentação rica em fibra, é muito mais comum ela ter as fezes mais adequadas como tem que ser, tá? Isso aqui é um esquema de tudo que a gente viu aqui, tá? Eu vou deixar para vocês aqui, para vocês poderem ter para responder as questões que eu passei lá. Não vou repetir de novo, né? Mas é aquela sequência. É a ingestão, depois vem a digestão, a absorção e a eliminação. Tudo isso passando por todo o sistema digestório, tá? Ai, como eu falo, tá, tem que parar de falar tá. Agora, para finalizar tudo que a gente viu. Então, os alimentos, vou começar aqui. Os alimentos contêm fibra da dieta, que nós vimos, nós não fazemos a digestão, porque nós não temos mais o apêndice que tem essa função, nosso apêndice é atrofiado. Os alimentos, eles contêm nutrientes. Que nutrientes? Proteína, carboidrato e lipídio, tá? Esses
são os macronutrientes. Tem que sofrer o processo de digestão. Vitaminas e sais minerais não sofrem, eles vão direto para a absorção, certo? E esses nutrientes, cada um tem a sua função. Função energética, produzir energia, função plástica, que vai reparar um de crescimento, vai reparar um machucado, né? A função plástica. E a função reguladora, principalmente ligada a vitaminas e minerais. E os animais eles são processados pelo sistema digestório, onde esses nutrientes são aproveitados, né, do sistema digestório, que é formado por vários órgãos que a gente viu lá no vídeo. E esse sistema digestório ele é responsável pelas etapas de ingestão, digestão, absorção e eliminação, tá? Que a gente já viu bastante. Tudo bem? Isso aqui é um resumo legal de tudo que nós fizemos. Agora, nós somos o que comemos? Vocês é que vão dizer. Essa é uma pergunta pessoal que eu vou deixar para vocês. Vocês vão dizer: nós somos o que comemos? Se eu como mal, meu corpo não vai estar bem. Se eu como bem e faço atividade física, meu corpo funciona melhor. Então, por aí que vocês podem pensar para poder responder essa questão, certo? Então tá aí. Ó, o que significa a expressão nós somos o que comemos? Então vocês vão responder. Então aí, tudo que nós vimos aqui. Ah, esquece isso aqui no é atividade 1, atividade 2. Por que, que eu quero que tira isso? Pelo seguinte, tem gente que até hoje não entrou em contato comigo ainda. Tem gente que está atrasado. Quem está desde o começo, está me acompanhando, já sabe da orientação. Então essa é a primeira aula. Eu vou disponibilizar uma outra aula, aí nós vamos falar sobre o sistema circulatório e sistema urinário, que é fundamental nisso que a gente viu aqui, tá? Porque quando você vê lá no intestino tudo sendo absorvido no intestino que vai para o sangue, quem é que vai distribuir esse sangue para o corpo todo? Sistema circulatório, tá bom? Então, gente, é isso aí. Manda no zap. Quem ainda não entrou em contato comigo, manda nome completo, turma e ano, no esquilaciências@gmail.com, que eu envio tudo que eu enviei para vocês, eu envio para eles também, para esse pessoal ficar atualizado, porque tem gente que não está recebendo, tá bom? Um abraço para vocês e até mais, gente. Obrigado.